Milhares de carros novos chegam e não tem para onde ir. Como é possível que o país com a maior demanda automotiva do mundo tenha seus portos abarrotados de veículos que ninguém pode comprar? Imagine enormes filas de veículos, perfeitamente alinhados, recém-saídos das fábricas mais sofisticadas do mundo. Parados, não por falhas mecânicas, não por falta de compradores, mas por uma decisão política que desencadeou um caos logístico sem precedentes. Nos últimos meses, os portos mais importantes dos Estados Unidos, como o de Los Angeles, Baltimore ou Nova York, têm recebido milhares de carros importados que não podem sair de lá. Simplesmente, não há espaço para armazená-los nem forma de distribuí-los sem assumir custos altíssimos. Segundo declarações coletadas pelo Financial Times, alguns portos estão quase 100% de sua capacidade, a ponto de que certas marcas optaram por interromper completamente seus envios. A razão? As importadoras não estão dispostas a pagar as novas tarifas de 25% impostas aos carros estrangeiros. Este novo imposto se tornou uma barreira econômica que congelou as decisões de muitas empresas. E se você se pergunta por que eles simplesmente não os retiram, a resposta é ainda mais inquietante. Ninguém sabe se isso é temporário ou o começo de uma nova era comercial. Marcas como Aston Martin, Jaguar Land Rover ou Audi já tomaram uma decisão drástica, pausar completamente seus envios para os Estados Unidos. E não estão sozinhas. Executivos de alto nível no setor automotivo admitiram, sob anonimato, que estão entrando em modo de espera e análise. Ou seja, preferem não agir antes de cometer um erro. Esse fenômeno não está afetando apenas as marcas de luxo. As consequências já começam a ser sentidas nas concessionárias locais, que veem o inventário começar a escassear em certos modelos, enquanto outros se acumulam sem poder sair do porto. Uma paradoxa desconcertante, e há algo que muito poucos estão considerando. Os carros não foram feitos para ficar parados por muito tempo. A exposição prolongada ao clima, à umidade ou até mesmo à poeira marinha dos portos pode deteriorar a pintura, corroer peças metálicas e reduzir seu valor em tempo recorde. Então, a pergunta já não é apenas por que estão acumulados, mas quanto tempo podem resistir ali antes de perder milhões em valor? Mas isso é apenas a superfície do problema. O que realmente está causando essa paralisia tem nome, sobrenome e um cálculo político de alto risco. Não é uma guerra com tanques nem mísseis, é uma guerra de tarifas, percentagens e ameaças. E os Estados Unidos já estão no meio do campo de batalha. O que está ocorrendo nos portos dos Estados Unidos não é um acidente. Também não é uma falha logística. É a consequência direta de uma política comercial agressiva que fez toda a indústria automotiva tremer. Tudo começou com a reativação de uma medida que parecia enterrada. As tarifas de 25% sobre carros importados e suas partes. Uma iniciativa impulsionada pelo ex-presidente Donald Trump, que voltou com mais força do que nunca. Embora muitas tarifas sobre produtos estrangeiros tenham sido suspensas temporariamente, as do setor automotivo continuam firmes e causando estragos. Trump não hesitou em declarar publicamente sua intenção de proteger a indústria automotiva nacional, mas sua estratégia está gerando o efeito contrário. O temor não vem apenas da tarifa em si, mas da incerteza. A indústria inteira está paralisada pelo famoso "e se amanhã ele mudar de opinião?". Muitos fabricantes adotaram uma estratégia de esperar para ver, o que em termos comerciais é sinônimo de pânico disfarçado de diplomacia. A realidade é que ninguém quer pagar os 25% adicionais por carro importado, especialmente se não houver clareza sobre quanto tempo essas políticas durarão. Uma fonte do setor, Tori, explicou assim: imagine que você envia 3.000 carros, paga milhões em impostos e na semana seguinte retiram as tarifas. Você quebra. E este não é um problema menor. Estamos falando de empresas que enviam milhares de unidades a cada mês. Só a Toyota, por exemplo, vendeu mais de 1 milhão de veículos nos Estados Unidos, que foram fabricados fora do país. Com uma tarifa de 25%, esse número se torna insustentável. Marcas como Audi, Porsche ou BMW, que antes enviavam veículos para os Estados Unidos com tarifas de 0%, agora enfrentam uma realidade dura. A Europa, obrigado, cobra há décadas 10% sobre os carros americanos, então é muito pouco provável que os Estados Unidos voltem ao tratamento preferencial. A tensão não é apenas econômica, também é diplomática. E como se não bastasse, o impacto não se limita aos carros completos. Também se aplica a peças, o que abre uma nova caixa de Pandora para a indústria de peças de reposição, reparação e manutenção. Uma porta danificada? 25% mais cara. Uma caixa de câmbio, 25% mais cara. Um motor montado no México, mas com parafusos feitos nos Estados Unidos? Ninguém sabe. Veja como tributar. Tão complexo, tão frágil, tão caótico. Esta guerra comercial tem uma frente pouco visível, mas letal. A definição do que é e o que não é uma peça importada. Até agora, não existe um guia claro que indique o que é considerado um componente estrangeiro. É uma peça inteira? Cada parafuso, cada sensor, ninguém sabe. E enquanto não souberem, as marcas não moverão um dedo. Quando as regras mudam sem aviso prévio, até as marcas mais poderosas se paralisam. E quando se paralisam, o mercado treme. O clima na indústria automotiva não é apenas de incerteza, é de pânico cuidadosamente disfarçado. E não digo isso como metáfora. A reação de muitas marcas diante das novas tarifas foi um reflexo claro de uma indústria presa em um labirinto sem saída aparente. Empresas como Jaguar, Land Rover, Audi e Aston Martin optaram por suspender completamente seus envios para os Estados Unidos. Não é uma pausa parcial nem uma redução.
É um bloqueio total de sua logística para um dos maiores mercados do planeta. O motivo? Evitar pagar as tarifas enquanto esperam que algo mude. Mas a esperança não é uma estratégia, é a única coisa que muitos executivos se apegam. Uma fonte próxima ao setor da economia é a economia da economia. Descreveu isso brutalmente honesta. Estamos todos congelados. É como um jogo de estátuas. Quem se move, perde. Agora, diante deste cenário, algumas marcas estão tentando jogadas mais arriscadas. Uma das mais comentadas é o uso de armazéns aduaneiros, conhecidos como bandit varelhoses. Esses espaços permitem armazenar mercadorias sem que se pague o imposto até que saiam do depósito, uma espécie de limbo fiscal. A ideia é simples. Se as taxas caírem enquanto o carro estiver armazenado, eles ganham. Se não caírem, pelo menos ainda não perderam. Mas essa estratégia também tem um custo. Manter veículos inativos, sem rotação, em um mercado tão competitivo, é perder valor a cada dia. E isso é apenas a ponta do iceberg. Há relatos de fabricantes que tentam declarar componentes específicos como nacionais para evitar os 25%, argumentando que algumas peças, como parafusos, porcas ou sensores, são fabricadas nos Estados Unidos, embora o resto do carro venha da Ásia ou Europa. Sim, você leu certo. Eles querem evitar impostos por ter alguns parafusos feitos localmente. Mas o governo não emitiu uma diretriz clara sobre o que qualifica como parte nacional. É o motor completo? A transmissão? Cada vela de ignição separadamente? A falta de clareza está fazendo com que até mesmo os departamentos jurídicos dessas empresas estejam em alerta máxima. E enquanto tudo isso acontece, as cadeias de distribuição começam a sofrer. Há veículos parados, concessionárias sem estoque de certos modelos e mecânicos que não podem reparar carros por falta de peças-chave. O mais preocupante é que muitas dessas mulheres não têm nenhum filho. Medidas, embora desesperadas, não estão funcionando, porque as tarifas continuam lá, e a pressão aumenta. A verdadeira pergunta não é o que as marcas farão para evitar o impacto. É, quem vai sobreviver se isso continuar? E isso nos leva diretamente ao próximo nível desta história. As empresas mais afetadas, e não são necessariamente as estrangeiras. Quando uma tempestade atinge o mercado, nem todos os barcos afundam da mesma forma. Alguns não estavam prontos, outros estavam longe demais para voltar. Embora o discurso político aponte para punir as marcas estrangeiras, a realidade é muito mais complexa. Sim, fabricantes como Toyota, Mazda ou Subaru estão em uma posição crítica, mas também estão Ford e General Motors, dois dos ícones mais representativos do automóvel americano. Comecemos com os japoneses. A Toyota, só no último ano, vendeu 1 milhão de carros nos Estados Unidos que foram fabricados fora do país. Isso significa que, se a tarifa de 25% for mantida, teria que aumentar seus preços ou assumir perdas milionárias. E nenhuma das duas opções é viável. Subaru, Mazda e Nissan enfrentam uma situação semelhante. Sua produção está majoritariamente localizada no Japão, Tailândia ou México, e dependem em grande medida do mercado americano para sobreviver. O caso da Toyota é especialmente alarmante porque os Estados Unidos representam seu maior mercado fora da Ásia. Uma tarifa desse tamanho pode arruinar a rentabilidade de dezenas de modelos. Mas o golpe não distingue passaportes, porque a Ford e a General Motors, embora americanas, estão em sérios apuros. A razão, uma parte importante de sua produção está no México e no Canadá. Sim, assim como você ouviu. Por uma questão de custos, essas empresas estão há anos fabricando em plantas mexicanas ou canadenses. Carros como o Ford Bronco Sport ou o Chevrolet Blazer são montados fora do país e podem ser afetados pelas mesmas tarifas que buscam punir os de fora. E aqui entra em cena um novo nível de ameaça. Donald Trump. Trump ensinou a impor tarifas de até 100% sobre os veículos provenientes do Canadá. Uma declaração que, se cumprida, destruiria completamente a rentabilidade desses modelos. Literalmente, vendê-los seria perder dinheiro. O próprio Jim Farley, CEO da Ford, disse isso com total franqueza. Estamos diante de uma tempestade perfeita. Se isso continuar, toda a indústria pode colapsar. Não é um exagero, é um aviso. A contradição é brutal. Uma medida pensada para proteger a indústria nacional acaba colocando as marcas locais contra a parede. E tudo isso ocorre em um contexto de inflação, incerteza econômica e crescente concorrência chinesa, que já começa a entrar com veículos elétricos a preços mais baixos e sem o mesmo nível de barreiras comerciais. Por enquanto, não se trata de se uma marca ganhará mais ou menos. Trata-se de quem poderá sobreviver. O acúmulo de carros novos nos portos não é apenas um sintoma de uma política comercial agressiva. É também o espelho de uma indústria que está lutando para se adaptar ou desaparecer. Se as tarifas de 25% forem mantidas ou até aumentadas, como Donald Trump ameaçou, o custo dos veículos nos Estados Unidos poderia disparar, o que hoje custa $30 mil. Amanhã poderia custar 38 mil. E isso, em um país onde o crédito automotivo já está sob pressão, poderia gerar uma freada brutal em vendas. O cenário mais provável a curto prazo é uma mistura de caos e reajuste. Algumas marcas buscarão acelerar a realocação de suas fábricas dentro dos Estados Unidos, um processo que requer anos e bilhões de investimento, enquanto outras optarão por reduzir sua presença no país e focar seus esforços em mercados com menor volatilidade política. Mas o verdadeiro risco não está apenas nas fábricas, mas também nas oficinas, nas concessionárias, nos mecânicos, nos consumidores.
As peças de reposição, muitas das quais são produzidas na Ásia, Europa ou México, também estão sujeitas à harmonia. Tarifas. Se não houver peças, os carros não podem ser reparados. E se não puderem ser reparados, acumulam-se nas oficinas e o sistema colapsa. Além disso, não nos esqueçamos da Tesla. Embora fabrique em solo americano, entre 10% e 15% de seus componentes vêm do exterior. Isso significa que também será afetado pela pandemia. Embora em menor proporção, mas o suficiente para impactar sua cadeia de produção e os preços finais. Tudo isso acontece enquanto a China, sem tanto alarde, avança com força no mercado de veículos elétricos, oferecendo carros mais baratos, mais eficientes e sem os dramas internos que o Ocidente enfrenta. Então, o que acontecerá? Se as tarifas continuarem, veremos um aumento generalizado nos preços dos carros novos e usados. Marcas estrangeiras podem se retirar parcial ou completamente do mercado americano. Fabricantes nacionais perderão rentabilidade, especialmente se não se tornaram um país da economia. Aqueles que produzem fora do país, o consumidor final acabará pagando a conta, seja com preços mais altos ou menor disponibilidade. Você acha que essas tarifas são uma medida necessária ou uma bomba relógio para a economia? Deixe sua opinião nos comentários.